Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Começamos mais o Universitário Esportivo e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje, notícias da Fórmula 1 e uma análise do card principal do UFC com Neila do Rego Monteiro, claro. E também o Momento Olímpico, falando de todas as atualizações de hoje. Uma boa notícia, Rafael Silva acabou de passar para a disputa final do bronze. O Brasil vai disputar mais uma medalha. Maria Sueli Altman no judô também, último dia de judô, vai disputar a medalha de bronze. Ainda tem muito mais, tem Brasil na pista, tem Brasil na natação e daqui a pouquinho a gente fala de tudo isso. E no Bola na Rede vamos falar dos jogos do final de semana, porque o campeonato argentino começa hoje, isso mesmo, hoje já tem vários jogos do campeonato argentino, tem campeonato brasileiro Série A, B, C e D e tem Copa Piauí também nesse final de semana, então fique sintonizado que o Universitário Esportiva está no ar. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa, duas maiores bandas de reggae do Piauí. Rega Planta, Coxá. A ilusão da cor é sempre misturada. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto, Rega Planta e Coxá. na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. o britânico Jason Button, piloto da McLaren, aparece como favorito para substituir na próxima temporada o brasileiro Felipe Massa na Ferrari, uma saída que já está definida, segundo a agência ANSA. As chances de Massa continuar na escuderia italiana tinham renascido com seu quarto lugar no GP da Inglaterra, mas se reduziram com a sua 12ª posição na corrida da Alemanha e com o nono lugar na prova da Hungria no último domingo. Depois da negativa do australiano Mark Webber da Red Bull, o nome de Button passou a ser cotado para ser o piloto de transição que a Ferrari busca antes de encarar para 2014 ou 2015 a operação para contratar Sebastian Vettel como companheiro do espanhol Fernando Alonso. Button tem 32 anos e está perto de encerrar sua carreira, que na McLaren se traduz em uma clara regressão marcada por uma só vitória no primeiro GP da Austrália e uma sucessão de performances negativas. Enquanto Massa não alcança bons resultados que o permitiriam se manter na Ferrari, Alonso luta quase sozinho pelo título do Mundial de Pilotos. E o Massa que já disse que se na Fórmula 1 não compete por equipe pequena. O Massa que está numa situação muito complicada na Ferrari, ele que certamente, possivelmente, se não ganhar a próxima etapa da Fórmula 1 até o final, não fica na Ferrari. Se ele não fica na Ferrari e ele disse que não fica em equipe pequena, então ele já pode anunciar a aposentadoria dele, porque tá complicada a situação do Massa, tá complicada a situação do Brasil na Fórmula 1, a gente já veio falando isso desde o começo da temporada da Fórmula 1, o Bruno Senna e o Massa são os únicos brasileiros que a gente tem nessa temporada na Fórmula 1, a situação do Massa não tá fácil, ele que não vem fazendo boas corridas, conseguiu esse quarto lugar, como a gente citou, parecia que ia ressurgir na Fórmula 1, mas acabou não ressurgindo, continua com problemas de batida, com problemas no carro, então tá complicado. Vamos ver como é que vai ser o final da temporada, a gente não pode falar nada, nem acho que por enquanto o contrato dele encerra no final do ano, mas por enquanto vamos ver como é que vai ficar a situação do Massa, né? Fica difícil, vamos ver. E em evento de promoção do UFC Fox 4, ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos, os brasileiros, atrações do card principal, Lyoto Machida e Maurício Shogun, ouviram apelos para que façam a terceira luta entre eles, antes de concorrerem ao cinturão dos meio pesados. O esperado desafio de algum dos dois lutadores contra o americano John Jones também foi tema recorrente na apresentação do próximo evento do sábado, mas ficou ofuscado. O UFC Fox 4 tem como atração principal a luta entre Maurício Shogun e Brandon Vera. Lyoto Machida fará a luta anterior contra o norte-americano Ryan Bader.
A vitória mais espetacular do evento pode ser responsável por levar o ganhador ao cinturão, a desafio do cinturão. A atração não foi suficiente para superar uma possível revanche, já que os brasileiros foram bastante perguntados sobre isso. A realização de um possível desempate no Brasil ofuscou a apresentação do próximo card do UFC. O atual campeão Jon Jones também foi lembrado por jornalistas diversas vezes. O presidente do UFC, Dana White, chegou a ser questionado sobre a possibilidade de um embate entre Shogun ou Machida diante de Jon Jones, que se fosse realizado no Brasil. O americano ainda vai fazer a defesa do cinturão diante de Dan Henderson no dia 1º de setembro, imperdível, viu, gente? E Dana White ainda não trabalha com a possibilidade de um novo confronto entre os brasileiros. O foco é escolher um adversário para encarar Jon Jones ou Dan Henderson, de acordo com o rendimento apresentado no UFC desse sábado. Veja o card do UFC on Fox 4. Card principal, Maurício Shogun enfrentando Brando Vera e o Lyoto Machida encarando o Ryan Bader. Joey Lawson versus Jamie Varner e Mike Sweet versus Demarcus Johnson. No card preliminar, Nanfan encara Colin Miller e Phil Davis encara Wagner Caldeirão. Josh Gripsy encara o Hanyada e Oli Thompson versus Phil DeFries. Ainda tem Manny Gamburian enfrentando Michihiro Omigawa e Ulisses Gomes encarando John Moraga. Vamos falar da luta dos dois brasileiros que estão nesse card principal. Vamos começar falando da luta do Lyoto Machida. O Lyoto Machida que vai enfrentar o Ryan Bader. Para quem não conhece o Ryan Bader é campeão do TUF 8. Foi justamente o TUF em que tinha como técnico o Minotauro e o Frank Mir como técnicos do TUF. O Ryan Bader acabou vencendo, derrotou o Vini Magalhães e assinou o contrato com o UFC. A última luta do Ryan Bader, para vocês entenderem por que ele vai encarar o Lyoto Machida, foi contra o Quinton Rampage Jackson em fevereiro desse ano e ele venceu o Quinton Rampage Jackson. O Ryan Bader, tanto ele quanto o Brando Vera, são lutadores muito explosivos, são lutadores que vão muito pra cima, ou seja, a gente pode esperar uma luta muito agitada, principalmente da parte dos americanos. Ryan Bader, que é especialista em wrestling e no boxe, ou seja, ele vai partir pra cima com socos, vai tentar eliminar o Lyoto por nocaute técnico, com certeza. Mas eu acho que o Lyoto é um pouquinho favorável para essa luta. O Lyoto que tem um currículo incrível, quem conhece sabe. O Lyoto que já foi campeão da categoria meio pesado. E ele é um pouquinho mais preparado do que o Ryan Bader é. O Lyoto que é especialista em Karatê Shokotan e no Jiu-Jitsu, claro. E o Lyoto usa muito joelhadas voadoras, você vê muito nas lutas do Lyoto. E socos, muito socos. Eu acho que o Lyoto vai conseguir vencer essa luta. Não vai ser fácil, mas ele vai conseguir vencer essa luta. Vai dar pra controlar, a gente vai conseguir ver um bom duelo, uma ótima trocação entre os dois lutadores. Mas o Lyoto é um pouquinho mais favorável do que o Ryan Bader. Vamos ver como é que vai ficar essa situação ainda também por causa dessa disputa de cinturão que tá complicada. O Dan White já disse que o Lyoto ou o Shogun teriam chance de disputar o cinturão. Depois veio a história de que não, seria o vencedor entre Shogun e Brando Vera. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que deveria ser o vencedor entre o Maurício Shogun e o Brando Vera. O Lyoto, que a última luta dele foi justamente contra o Jon Jones, em que ele perdeu de maneira assim louca. Claro, incrível. Ele que estava dominando um pouco a luta e depois da cotovelada, como a gente já falou ontem, ele acabou perdendo um pouco o foco da luta, ficou um pouco ansioso pela luta. A visibilidade também. Com certeza. É como a gente já falou, a cotovelada do Jon Jones, ninguém quer levar. Com certeza, ninguém quer levar. E aqui fazendo só um parêntese na análise da Neila do Rego Monteiro sobre o card principal do UFC on Fox 4. Nesse exato momento, o Ted Riné, um dos monstros do tatame, tá lutando agora. Ele que tá ganhando aí do japonês. Ele que não perde há 4 anos. Vai ser ganhou aí 3. O japonês ganhou 3 punições. Ele tá ganhando por um vazare. E agora foi declarado campeão. Vai disputar ele ganhou a semifinal. Vai disputar a medalha de ouro agora. Muito dificilmente ele não ganha essa disputa. Com o Ted Riné, apesar da atitude como ele agiu em Pequim, quando ele ganhou o 3º lugar, que ele colocou a medalha no pódio e saiu, simplesmente deu as costas para a premiação e foi embora. Ele é um atleta excelente,
tem uma força incrível e uma técnica apuradíssima para a categoria mais pesada do judô. E no basquete, o Brasil tá mais uma vez agonizando na quadra, perdendo para o Canadá, para quem elas já ganharam o último amistoso que fizeram. Os mesmos times se enfrentando e o Brasil consegue ter mais. O Canadá consegue vencer o Brasil com mais de 10 pontos de diferença. Um segundo para terminar o segundo quarto. Acabou o segundo quarto. O segundo quarto terminou agora. O Canadá tá com 39 e o Brasil tá com 25. Não assistam esse jogo se vocês não quiserem se estressar pela manhã. Vamos voltar a falar de UFC? Vamos voltar a falar de UFC. Vamos falar agora da luta principal, que eu acho que essa luta todo mundo deveria assistir. Maurício Shogun e Brandon Vera. Brandon Vera, acho que poucas pessoas vão lembrar, mas o Brandon Vera, ele teve um pequeno desentendimento com o Thiago Pitbull, o Thiago Silva brasileiro. Quando ele lutou com o Thiago Silva, eles se pegaram, claro, muito no octógono. O Thiago Silva acabou vencendo por decisão unânime, mas depois da luta, ele foi pego no exame antidoping. Foi justamente na época em que ele ficou suspenso 2 anos do UFC. Aí depois disso, o Brandon Vera deu altas declarações, chamando o Thiago Silva de macaco bombado, falando um monte de coisa, e ficou aquele clima. Mas o Brandon Vera é um bom lutador. Vocês também podem ter visto ele enfrentando, sabe quem ele também já enfrentou e tá querendo revanche? John Jones. Isso mesmo, o Brandon Vera enfrentou o John Jones no UFC Vera vs Jones, e eu acho que foi em ano passado, se eu não me engano, acho que foi em janeiro do ano passado que eles se enfrentaram. O John Jones é uma coisa incrível. Se você estava assistindo a luta, se você pegar o vídeo agora para assistir, os comentaristas do canal da Fox, eles vão comentar, né, que se o John Jones, um lutador novo que tá surgindo no mundo do UFC, se o John Jones ganhasse do Brandon Vera, que tinha uma carreira incrível, o John Jones poderia, assim, disputar o cinturão da categoria. E foi justamente depois dessa vitória que ele enfrentou o Maurício Shogun. E a luta é muito incrível entre o Brandon Vera e o John Jones, porque o Brandon Vera, no final, ele ficou extasiado, ele ficou impressionado com a capacidade do John Jones na luta. O John Jones dominou a luta inteira, foi só um round. John Jones começou com a cotovelada, aquela coisa que a gente sempre vê, várias cotoveladas, pronto, terminou a luta. Mas o Brandon Vera é um bom lutador, mas eu ainda acredito que não vai ser difícil para o Maurício Shogun. O Maurício Shogun é um lutador bem mais experiente, bem mais preparado do que o Brandon Vera. O Brandon Vera tá tendo essa chance, vai ser ótimo para ele, principalmente enfrentando o Shogun, que já foi campeão da categoria, foi o último campeão da categoria antes de perder do John Jones. Então acho que vai ser uma boa luta, vai. A gente também espera mais uma luta muito agitada. O Brandon Vera, que é especialista em Muay Thai, conhece um pouco da luta greco-romana e é faixa preta em Jiu-Jitsu. Ele vai dar uma boa animada na luta, e vai ter muita trocação. Ele também é um outro lutador muito explosivo, então ele vai partir pra cima. O melhor disso é ele partindo pra cima. O Shogun é um lutador mais cauteloso, então ele sempre espera. Quando o adversário, se vocês acompanham o Shogun há muito tempo, vocês podem perceber, quando o adversário vem pra cima, é a oportunidade certa do Shogun de acabar usando o golpe, usando o contra-ataque para poder partir pra cima e, claro, nocautear com sequência de socos, que é a marca do Shogun, é a sequência de socos pra finalizar a luta. Eu espero que essa luta também vai ser nocaute, com certeza. A gente não vai ver 5 rounds de luta. O Shogun, que há muito tempo não luta no UFC, e que a última luta contra o John Jones, uma das últimas lutas contra o John Jones, foi incrível. O Shogun não conseguiu simplesmente lutar. Era o que a gente tava esquecendo de falar, mano. Muito obrigada por me lembrar. A luta, o diferencial do Shogun para essa luta. Se o Shogun fosse lutar com a postura que ele teve contra o John Jones, a gente não tinha que apostar no Shogun. O Shogun entrou como dono de cinturão, o Shogun entrou no octógono muito mal, não estava focado na luta, parecia muito receoso contra o John Jones e entrou cansado na luta. É uma postura que não deve acontecer de jeito nenhum, ainda mais para um dono de cinturão. Mas a gente esquece essa luta contra o John Jones porque ele fez uma luta incrível, a maior luta do século contra o Dan Henderson. E é uma luta que quem assistiu nunca vai esquecer, uma luta de 5 rounds, em que decisão unânime, mas um pouco duvidosa. Muitos lutadores do MMA não concordaram com a vitória pro Dan Henderson. O próprio Dan White duvidou um pouquinho, ficou um pouco chateado porque ele viu o Shogun, quem assistiu. Dan Henderson venceu o primeiro e o segundo round brincando.
mas terceiro, quarto e quinto, o Shogun dominou o Dan Henderson. E como tem uma lista dos 10 lutadores queixos duros do UFC, tá lá o Dan Henderson que é muito difícil de ser nocauteado, e o Shogun também mostrou que ele também faz parte disso e que é muito difícil nocautear ele. Então, o Maurício Shogun vem muito bem para enfrentar o Brandon Vera. Ele tem toda a capacidade de vencer e enfrentar o Jon Jones de novo. O Maurício que tá, sim, merecendo essa revanche. Agora, com certeza, ele vai vir mais preparado para enfrentar o Jon Jones. Claro, ele vai ter que tomar muito cuidado caso ele vá disputar esse título. Mas vai ser mais uma boa luta de ver. Me corrigindo, porque eu tô falando tanto no Jon Jones, mas lembrando, a gente falou, tem disputa de cinturão Jon Jones e Dan Henderson. Se o Dan Henderson vencer, ele é o dono do cinturão. Caso o Maurício Shogun vença o Brandon Vera, ele vai enfrentar o Dan Henderson. E aí vai ser outra luta espetacular, com certeza. Lembrando que amanhã, o UFC On Fox 4 é amanhã durante todo o dia. Você fica assistindo as Olimpíadas, participando, interagindo. E no final da noite tem o UFC, o card preliminar começa às 20 horas. Os bares de Teresina estão, a maioria, como sempre passando o UFC, estão ganhando muita gente. O UFC virou uma febre no Brasil, o MMA que virou uma febre completa no Brasil. Vamos dar a dica de bares para vocês assistirem. Os dois mais populares aqui, o Residência Prime, que é os fãs de MMA assistem por lá, e o Bar do Clóvis também, que a galera gosta de ir pra lá pra assistir. São dois lugares certos, com toda certeza que irão passar o UFC, porque eles sempre passam. Todos os eventos, os dois lugares sempre passam. E também tem o restaurante Chão Nativo, que também tá passando por UFC, geralmente. E em geral, são esses os bares de Teresina que concentram os maiores fãs de MMA nessas noites especiais. E amanhã não vai ser diferente, os bares lotados em Teresina. Com certeza a gente vai ver uma boa luta. Mas se você perder a luta, se liga na rádio na segunda-feira, ouve o programa Universitário Esportivo, você vai ficar sabendo como foi todo o evento. E o Universitário Esportivo volta já. Você pagaria pra assistir 6 bandas numa noite? The Rockers apresenta Quanto Vale o Show na Tenda Alternativa, dia 4 de agosto. Você entra de graça, as bandas tocam e diz quanto valeu o show. Com as bandas New World, Estro, Chip, V-Road, Trinco, BR-316. Quanto vale o show na Tenda Alternativa, dia 4 de agosto? Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Momento Olímpico. Universitária Esportiva nas Olimpíadas 2012. E vamos começar o nosso Momento Olímpico de hoje falando de um jogo decisivo, que é as quartas de final do futebol feminino, que tem Brasil e Japão. Futebol feminino que passou a fazer parte das Olimpíadas em 1996 e a seleção brasileira participou de todas as semifinais. E para manter a escrita, Marta e companhia precisam superar a má fase, que tá simplesmente incrível, e vencer somente as atuais campeãs mundiais do Japão hoje às 13 horas pelas quartas de final. O Brasil não foi bem durante a primeira fase, estreou com a goleada por 5-0 sobre Camarões, com direito a 2 gols da Marta. Depois sofreu para ganhar da Nova Zelândia por 1-0 e perdeu para o Reino Unido, acredite se quiser, também pelo placar de 1-0. O tropeço fez com que as brasileiras encarassem as favoritas japonesas logo nas quartas de final, um confronto que a gente estava rezando para que fosse só na final. E também vai ser um duelo contra Romari Sawa, que é a atual melhor jogadora do mundo, com Marta eleita 5 vezes a melhor do planeta. A equipe do técnico Jorge Barcelos busca reagir 3 dias após o revés diante das britânicas. Será a 4ª vez nas 5 edições dos Jogos Olímpicos que o Brasil enfrenta a campeã mundial do momento. Do momento, gente, porque em 1996 o Brasil empatou em 0-0 com a Noruega na primeira fase. Em 2000 caiu por 1-0 diante dos Estados Unidos nas semifinais. Começou daí, hein? Em 2008 ficou no empate sem gols com a Alemanha. Em Atlanta e em Sydney, a equipe verde e amarela caiu nas semifinais e acabou em 4º lugar. Em Atenas e Pequim, essa ninguém esquece, foram 2 derrotas para os Estados Unidos na prorrogação da final, e Marta e companhia ficaram com a medalha de prata, essa medalha que ninguém mais quer ver essa cor.
E além do jogo da nossa seleção, já tivemos Suécia e França. A gente vai já atualizar vocês. O último, o jogo já acabou, claro, foi 8 horas da manhã. A Suécia estava a França estava vencendo por 2-1. A gente vai já conferir o resultado para vocês. E mais tarde está tendo agora Estados Unidos e Nova Zelândia também, se vocês quiserem acompanhar. E mais tarde, Grã-Bretanha vai encarar o Canadá às 15h30. Falando desse jogo da seleção brasileira contra o Japão, acabou de sair a notícia de que a Maurini não vai jogar, ela tá lesionada, não vai entrar em campo. Vamos ver como é que vai ser o Brasil, que tem que mostrar um jogo muito melhor do que os 2 últimos jogos, principalmente porque é contra o Japão. Pra quem ainda não sabe, não ouviu a gente falar, o Japão foi o time que eliminou o Brasil no último Mundial no ano passado, 4-0 pro Japão. Eu esqueci o nome da japonesa, a Omara Sawa. Omara Sawa, que acabou sendo eleita a melhor jogadora do mundo no ano passado. Então vamos ver, vai ser uma prova de fogo pro Brasil, é a verdadeira prova de fogo para ver de como tá estruturado esse time. E é uma situação que a gente não esperava da seleção feminina. Seleção feminina que todo mundo aposta desde as últimas Olimpíadas, eles fazem ótimos jogos, fazem ótimas partidas, as jogadoras muito bem postas em campo. E nos últimos jogos a gente viu uma pequena desorganização e muitos erros, principalmente erros nos passes, uma coisa que a gente não esperava ver de jeito nenhum. Contra o Japão isso não pode acontecer. O mais tenso é que nós já falamos em muitas modalidades que seria a prova de fogo. Mas o mais incrível, o mais inacreditável é que o Brasil está pegando provas de fogo contra equipes que não têm a menor representatividade dentro do esporte. São equipes que não têm tradição, não têm um time tão bem estruturado quanto o Brasil, tanto no futebol feminino quanto no vôlei de quadra, masculino e feminino, principalmente no feminino, que hoje, graças a Deus, já venceu, porque se tivesse perdido, estava numa situação complicadíssima. O basquete feminino que está aqui agonizando na quadra ainda no segundo quarto de jogo, ainda não começou o terceiro, mas daqui a pouco a gente atualiza para você. E a seleção brasileira feminina precisa ganhar do Japão, precisa dessa sobrevida. Seria muito importante para a seleção feminina voltar a jogar um bom futebol. E hoje, nenhuma das jogadoras vai poder se poupar, o mínimo que seja, porque o Brasil precisa dessa confiança, precisa voltar a ter aquele bom futebol e aquele ânimo de jogar, porque é uma Olimpíada e o Brasil ainda pode conseguir a medalha de ouro. Passando pelo Japão, notoriamente já não vai ter uma das grandes adversárias para a final. Claro, deixando o Japão para trás já é um alívio muito grande, mas relembrando, se o Brasil passar para a semifinal, o adversário vai ser França ou Espanha. E não vai ser vida fácil. Ou seja, vai ser complicado. Aliás, França ou Suécia. E não vai ser fácil de jeito nenhum. E no final ainda tem Estados Unidos esperando. O Brasil que podia ter tido uma vida muito mais fácil nas Olimpíadas se tivesse conseguido vencer a Grã-Bretanha, acabou com aquela derrota, com aquele jogo pífio, com uma partida que ninguém queria ver, nem esperava ver. Mas vamos ver hoje, às 13 horas, todo mundo ligadinho, esperando para ver como é que vai sair, porque é jogo decisivo, quartos de final, Brasil perdendo, tá eliminado. E a seleção feminina, que era a esperança de medalha, na verdade era certeza de medalha no futebol, e parece que tá difícil essa medalha vir. Pra ver como é que tá a situação brasileira. Não tem. O Brasil é melhor vir sem favoritismo algum, porque de todos os nomes apontados como favoritos, a decepção foi muito grande. Foi assim no judô, tá sendo assim no vôlei de quadra, que a gente não esperava ver o vôlei feminino, principalmente, tão decadente como está se apresentando nas últimas partidas. Contra a Coreia do Sul e contra os Estados Unidos, que elas simplesmente não entraram em quadra, foi, acho que, a maior decepção dos torcedores, porque viram que o Brasil perdeu muito da sua capacidade de jogo. Embora tenha jogadoras excelentes e sinceramente, pode ser que sim, essa questão psicológica interferindo. Ou só uma falta de vontade momentânea. E se for falta de vontade, é bom essa vontade aparecer de novo. Já que a gente tá falando do futebol feminino, que era favorito, vamos falar do futebol masculino brasileiro, que ninguém esperava muita coisa e parece que vai surpreender. Relembrando, futebol, a seleção brasileira joga amanhã contra Honduras às 13 horas.
E com a presença de Ganso, recuperado de dores musculares, o técnico Mano Menezes comandou hoje pela manhã o último treino antes das quartas de final. O treinador optou mais uma vez por uma atividade leve e só vai divulgar a escalação momentos antes do jogo. Mano já adiantou que vai escalar a mesma base titular das 2 primeiras partidas na Olimpíada contra Egito e Bielorrússia. Mas a única dúvida, ainda tem uma dúvida, a única dúvida fica por conta da presença de Alexandre Pato ou Leandro Damião como centroavante, cada um jogou uma dessas partidas. No último duelo da primeira fase contra a Nova Zelândia, Mano se preocupou em poupar alguns titulares para a reta final. Trocou até o goleiro, escalando Gabriel no lugar de Neto. Na sexta, em entrevista coletiva, não quis nem confirmar a volta do camisa número 1. O anúncio do time será feito aos atletas na primeira pré-eleção ainda hoje e divulgado oficialmente amanhã, antes da partida. Mas, de acordo com as palavras de Mano, é possível esboçar a seleção para o duelo de sábado com Neto, Rafael Silva, Juan, Thiago Silva e Marcelo, Sandro, Rômulo, o nosso piauiense que tá aí, mais um piauiense. Ganhou a vaga e não tem quem tire ele da titularidade no meio da seleção brasileira. Coisa boa, o Rômulo que também tá fazendo boas partidas pela seleção brasileira. Continuando o Rômulo, o Oscar, ninguém duvida que o Oscar seja titular. Tirou o camisa 10 absoluto. O Hulk, o Leandro Damião ou talvez o Alexandre Pato, essa dúvida que vai persistir. E claro, Neymar. Então vamos ver, o Honduras, que a gente já falou ontem, eliminou o Brasil em 2001, eliminatórias sul-americanas. Acho que foi eliminatórias sul-americanas, não vou lembrar, gente, qual foi. Foi um torneio continental. Eliminou o Brasil em 2001, 2-0, o Mano Menezes. O Filipão era o técnico e os jogadores já disseram, não conhecem o atual time do Honduras, não tem a mínima ideia com quem vão jogar. Vão esperar para ver os vídeos, para ver os lances de como foi a seleção de Honduras nas Olimpíadas para poder conhecer um pouquinho o adversário. Ou seja, é uma situação mais complicada ainda, mas vamos esperar um bom jogo. Os meninos que no primeiro jogo foi mais ou menos, no segundo jogo já fizeram um bom jogo e no último jogo venceram, mas não foi aquela apresentação que todo mundo esperava ver. Eu acredito, venceu e não convenceu na apresentação. No entanto, vamos passando à frente, vamos falar de atletismo. A brasileira Keila Costa foi a primeira atleta a competir pelo país no atletismo. Com o 20º lugar, a atleta do salto triplo foi eliminada na fase classificatória que aconteceu hoje de manhã cedinho. A brasileira queimou em sua primeira tentativa e atingiu 13,69 metros na segunda. O melhor salto veio na última oportunidade, quando ela conseguiu 13,84 metros. Apesar disso, essa marca não foi suficiente para que a atleta atingisse a marca necessária e terminasse entre as 12 primeiras colocadas que irão à decisão. A melhor marca da prova ficou com Olga Ripakova, do Cazaquistão, que saltou 14,79 metros. Kimberly Williams, da Jamaica, ficou em segundo com 14,53 metros, seguida da britânica Yamile Almada, que atingiu 14,45 metros. A final do salto triplo acontece no domingo às 15h35. Pernambucana de 29 anos, Keila Costa participou da sua terceira Olimpíada. Seu melhor resultado foi em 2008, quando conseguiu ir à final e terminou no 11º lugar. A brasileira foi medalha de prata no Pan-Americano de 2007 e foi bronze no Mundial Indoor de 2010. E a segunda brasileira a competir foi Geisa Coutinho nos 400 metros rasos. Ela ficou em quinto na sua bateria e ficou fora das semifinais. Assim como a timonense Joelma Souza, que chegou em quarto na sua bateria, nos 400 metros rasos, e não conseguiu se classificar para as finais. As 3 primeiras brasileiros disputando atletismo já estão fora, mas não desanime, porque hoje ainda tem brasileiro. Maurício da Silva faz a estreia no salto em distância às 15h50, então todo mundo ligadinho para ver como é que vai ser o Maurício na estreia. O atletismo que tem a maior delegação brasileira nos Jogos, e nós esperamos sinceramente que não seja como o judô brasileiro, que veio com muita expectativa, para superar a margem de medalhas, as 4 medalhas que foram colocadas como meta, e simplesmente não está conseguindo render. Nós temos aí o último dia de judô é hoje, nós temos 2 atletas para disputar aí a medalha de bronze, quem sabe bater essa marca, mas o Brasil era sim, tinha atletas e tinha um nível técnico, uma capacidade de superar essa marca de 4 medalhas por muitas ainda. O Brasil que ainda continua no modo de o melhor é competir
E vamos, atualização rápida, hoje de manhã tá tendo vela, as últimas regatas. Na categoria fim, cedinho a gente teve a 9ª regata, o Jorge Zarif, ele ficou em 19º na regata e acabou ficando em 19º geral. E acabou agora a 10ª regata da categoria fim, ele acabou em 21º e 20º no geral, ou seja, ele está fora da final, menos um brasileiro para disputar qualquer chance de medalha pra gente. Mais uma desclassificação. A brasileira Adriana Coach, da RSX, foi desclassificada na 7ª regata da classe laser radial e caiu para 22º lugar geral. Ainda é a 7ª, vamos até a 10ª, vamos ver como vai ser nas outras regatas. Mas vamos continuar logo falando de vela. Situação difícil do Brasil, pelo amor de Deus. Vamos continuar falando de vela, já que a gente começou. Na Star, notícia boa, 9ª regata, cedinho, Robert Scheid e Bruno Prada foram líderes da 9ª regata e estão só a 6 pontinhos dos líderes. Tá acontecendo agora a 10ª regata, vamos ver como eles vão sair. Se eles conseguirem mais essa vitória, vai ficar fácil. Então no Medal Race, todo mundo torcendo com os dedos cruzados pra ver se conquistando a Medal Race, com certeza é medalha de ouro. Na vela, a primeira regata da categoria 470, estreando Fernando Oliveira e a Ana Barbachan ficaram em 11º lugar. Esperar as outras pra ver como é que vai ser. E na laser, Bruno Fontes, 24º na regata, 12º na geral. E vamos esperar as outras regatas. Com o tempo a gente vai atualizando pra vocês o que está acontecendo. Vamos falar logo, a gente já começou? Vamos falar das outras eliminações que a gente teve hoje de manhã? Vamos falar das outras eliminações, porque não foram poucas. Infelizmente, no boxe, a gente teve brasileiro eliminado nas 8ª de final. Julião Neto, que fez uma primeira luta muito boa na categoria mosca, até 52 quilos, foi derrotado nas 8ª pelo porto-riquenho Javier Citron por 18-13. Ele que fez um primeiro round muito bom, mas acabou perdendo nos 2 últimos rounds. Menos um brasileiro no boxe, mas lembrando que a gente ainda tem o Esquiva Falcão, ainda tem o Yamaguchi Falcão, então vamos esperar para ver como é que vai ser. Mas tem notícia boa no levantamento de peso, e tem brasileiro no levantamento de peso. A Jaqueline Ferreira hoje ficou no 2º lugar do primeiro grupo e foi só perdendo para a camaronesa Madias Dodo, com 16 pontos a mais que a brasileira. Ou seja, o Brasil ainda tem expectativas aí, quem sabe, uma medalha no levantamento de peso até 75 quilos. E para você que tá ligado e tá querendo saber das informações do que tá acontecendo agora, no basquete o Brasil segue perdendo pro Canadá de 46-34. O jogo tá nos 6 minutos do 3º quarto. E nesse exato momento, Maria Sueli Altman vai entrar no tatame para disputar a medalha de bronze. O primeiro bronze saiu para a Grã-Bretanha. A Maria Sueli Altman vai disputar nesse exato momento contra a chinesa, a Tong, que é um monstro. A Tong, que era uma das favoritas para estar disputando a medalha de ouro ao lado da Yamaguchi. Infelizmente, ou felizmente, ela não tá lá, Maria Sueli, que perdeu também. Mas agora pode ser que a gente atinja o tanto de medalhas estipuladas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pela CBJ, para ajudar Maria Sueli Altman, que chegou até aí, tem totais chances de vencer a medalha, pegar a medalha de bronze. Ela e aí tá entrando no tatame agora, nesse exato momento. Então fiquem ligadinhos aí, a gente vai também narrando, a Manu vai narrando pra vocês tudo que tá acontecendo na luta, pra vocês ficarem bem informados. E vamos continuar, vamos falar de natação. Vamos lá, porque apesar de ter feito o melhor tempo das semifinais dos 50 metros livre dos Jogos Olímpicos de Londres, agora o brasileiro César Cielo não está nada tranquilo. O nadador reconheceu que vai precisar melhorar muito se quiser brigar pelo ouro na prova de hoje à tarde. Cielo nadou os 50 metros em 21 segundos e 54 centésimos. Ontem, terminando empatado a série semifinal com o americano Cullen Jones. Atual campeão olímpico e recordista mundial da prova, o brasileiro estabeleceu a meta de reduzir o tempo em até 3 décimos de segundo na prova final em Londres. A maior dificuldade encontrada por César Cielo na semifinal de ontem nem foi garantir a classificação, mas superar o cansaço físico por causa da noite mal dormida, porque na quarta-feira ele disputou a final dos 100 metros livre. Na disputa do ouro olímpico, um dos rivais dele vai ser o também brasileiro Bruno Fratos. No entanto, ao contrário de Cielo, ele não estabeleceu uma meta de tempo para a prova decisiva. Claro, o Bruno Fratos está indo aí, mas o César Cielo continua sendo o favorito, não destacando todo o mérito do Bruno Fratos de estar nessas Olimpíadas. Ele que bateu o recorde
do César Cielo nos 100 metros no troféu Maria Lenk, ou seja, ele é um ótimo adversário para o César Cielo, mais um ótimo adversário para o César Cielo nessa prova. Vamos esperar uma dobradinha brasileira, ouro e prata, só para aumentar esse quadro de medalhas? Porque ficar nessa classificação importante a competir já não tá mais dando certo para uma delegação tão talentosa como a do Brasil, que está surpreendendo negativamente. Mas... Atualizando a vela, na classe Star, Chay de Prada, são terceiro colocados na 10ª e última regata e vão para a final agora no domingo. Medal Race, todo mundo torcendo para essa medalha de ouro vir pro Brasil. A gente está falando de medalha de ouro porque tem reais chances deles trazerem medalha de ouro na vela. Então, todo mundo torcendo no domingo. Lembrando que a Medal Race, ela dobra a quantidade de pontos das regatas normais. Então, eles que estão em terceiro... Não, terceiro eles foram na regata, eles continuam em segundo, na frente somente dos... Perdendo dos ingleses. Mas temos totais chances. O Chay e o Prada são os líderes do ranking mundial. Então, já é uma medalha garantida. Os meninos, se não forem desclassificados na Medal Race, ainda assim podem ficar aí com a prata. Mas o objetivo, claramente, é o ouro. E vamos continuar falando de natação. Hoje de manhã teve disputa. Hoje pela manhã a brasileira Graciele Herman não foi bem nas eliminatórias dos 50 metros livres e ficou fora das semifinais da prova. A nadadora ficou na 7ª colocação em sua série e em 22ª na classificação geral, onde as 16 primeiras avançam às semifinais. Também tivemos as semifinais dos 4 por 100 metros medley. Que bom que vocês não estavam acordados para assistir essa prova. O Brasil ficou fora da final e o Brasil foi o último na bateria. Foi uma prova horrível de se ver. Assombrosa. Foi uma coisa que, pelo amor de Deus... Mais uma vez, revezamento. César Cielo poupado por causa de provas decisivas. Ele que disputa, a gente já falou, a final dos 50 metros hoje à tarde. E o Caio Márcio, como a gente já tinha falado ontem, não fez uma boa prova nos 100 metros 200 metros borboleta ontem. Acabou falando que estava doente, tinha passado mal na véspera, estava com febre. E a gente não esperava muito dele na prova de hoje. Ele que era o último, ia nadar os 100 metros. Fechar o revezamento aí. E acabou não indo bem como a gente esperava. E o Brasil não terminou muito bem. Mas o brasileiro Thiago Pereira não conseguiu repetir a ótima atuação do último sábado, quando conquistou a medalha de prata dos 400 metros medley e terminou no 4º lugar na final dos 200 metros medley nessa quinta-feira. O maior medalhista da história, Michael Phelps, venceu a prova pela 3ª vez seguida nos Jogos e acrescentou a 20ª medalha olímpica ao seu currículo. Phelps, aliás, conseguiu mais um feito inédito. Jamais na história das Olimpíadas um nadador conseguiu vencer 3 vezes seguidas a mesma prova. Atrás dele ficaram também o americano Ryan Lochte, o húngaro Laszlo Tche, invertendo as posições de Pequim 2008, quando Tche foi prata e Lochte bronze. E em sua terceira participação nas Olimpíadas, mais uma vez o brasileiro viu frustrada a tentativa de ganhar uma medalha na prova que era considerada a sua especialidade. Para amenizar isso, apenas o currículo dos adversários. Michael Phelps com 20 medalhas na carreira, sendo 16 de ouro, Ryan Lochte com 10 medalhas e 5 de ouros, e Laszlo Tche com 3 pratas e 2 bronzes. É o que a gente tinha falado, é ótimo o Thiago Pereira estar nessa prova, mas a gente tinha que lembrar, na primeira prova, nos 400 metros, a gente lembra o Michael Phelps tava tentando se poupar para as outras provas. Ele não foi tão bem. O Thiago conseguiu essa medalha de prata. A gente não podia esperar o mesmo desempenho do Michael Phelps nessa final. Foi o que ele acabou mostrando, que ele voltou a ser o Michael Phelps que todo mundo conhece e tá aí conquistando mais uma medalha. E o Thiago Pereira, por pouco, ele tava até os 25 metros finais, ele tava na disputa ali da medalha de prata e depois simplesmente foi ultrapassado sem dó nem piedade, tanto pelo Ryan Lochte quanto pelo Laszlo Tche, que fizeram uma prova também magnífica. O Thiago Pereira, que não foi ruim, na verdade ele só caiu de rendimento, infelizmente ficou no 4º lugar. A gente acabou de falar da vela, vamos reforçar. Por soma de resultados, os brasileiros Chay de Prada já garantiram o bronze na classe Star, ou seja, mais uma vez reforçando por isso que eles são favoritos. A gente pode sim conseguir mais uma medalha de ouro com o Chay de Prada na vela. Isso é, mesmo eles perdendo a Medal Race, eles ainda medalham, ficam com a medalha de bronze
na vela, na categoria está. E vamos atualizar rapidinho do judô. Tá feia, viu? A luta tá feia. Maria Suelen já ganhou, aqui já foi premiada com o Shido, uma falta. E segue medindo força com a Tong da China, que é uma adversária muito forte, ela que já foi campeã mundial. Maria Suelen, que tá aí numa crescente aí na carreira dela, dentro do judô. Vai ter que ter um pouco mais do que, vai ter que fazer um pouco mais do que somente medir forças, porque a Tong é muito forte. A Maria Suelen Altman, que é, digamos assim, um bebê nas competições, é a primeira Olimpíada dela, mas ela vai estar indo aí até muito bem. A luta tá com 1 minuto e 10. Mas ainda dá tempo da gente conseguir uma medalha. Vamos lá, vamos partir pra frente. E a seleção brasileira masculina de vôlei conheceu a primeira derrota nos Jogos Olímpicos. Ontem o time comandado pelo técnico Bernardinho até chegou a vencer o primeiro set, mas sucumbiu aos erros e perdeu o jogo de virada por 3-1, com parciais de 23-25, 27-25, 25-19 e 25-17. O norte-americano Clayton Stanley foi o maior pontuador da partida com 19 pontos. Ao lado do brasileiro, o destaque foi para o oposto, Leandro Vissotto, sempre ele, com 15 pontos no total. O tropeço deixa os brasileiros na segunda posição do grupo, com 6 pontos, mesmo número da Rússia. E agora o Brasil tenta a recuperação no dia 4 de agosto contra a Sérvia. Os norte-americanos, líderes da chave, com 3 vitórias em 3 jogos, encaram a Rússia no mesmo dia. E parando rapidinho o vôlei, a brasileira acabou de perder. A chinesa deu a chinesa deu Ippon. Então, Maria Suelen ganhou aqui por chave de braço. Infelizmente, não atingimos ainda a cota de medalhas para o judô. Estamos na esperança do Baby, o Rafael Silva, que vai lutar daqui a pouco. Disputando bronze. E vamos ver, quem sabe, o Rafael Silva, que já chegou muito perto de ganhar a medalha de ouro. Ele que, ultimamente, na categoria dele, só estava perdendo para o Ted Riné, que é o Ted Riné, que é o atual campeão do mundo, o atual campeão de tudo na categoria pesado do judô. Infelizmente, ele já teve uma queda aí no meio da competição e agora vai disputar a medalha de bronze. Vamos ver se ele se dá melhor do que a Maria Suelen Altman. Voltando ao vôlei masculino, o Brasil perdeu, mas o Brasil fez um bom jogo e era um jogo realmente muito complicado da seleção masculina vencer. A gente sabia disso. Os Estados Unidos, que são os reais favoritos para essa medalha de ouro. Mas vamos ver, fase de grupos, o Brasil tá indo bem, a seleção masculina que tá surpreendendo quem tava esperando menos jogo deles, resultados menos satisfatórios, e eles conseguiram aí, tão surpreendendo. Vamos esperar o próximo jogo, fase de grupos, eu acho que pra eles vão conseguir passar. Mas tem que ver o mata-mata no final, depois das quartas de final, é que o bicho pega. É isso aí, a gente esperar que os Estados Unidos só venham na final, né? Também teve jogo hoje pela manhã já da seleção feminina de vôlei. Alívio, a seleção feminina conseguiu ir bem. O Brasil voltou a vencer, mas com muito sacrifício e repetindo as falhas de sempre. Com direito a bons momentos e apagões, a seleção fez 3-2 na China, empatou no 4º lugar e agora tem de torcer contra suas rivais diretas para seguir sonhando com a vaga na próxima fase. A Olimpíada adota o sistema de pontos da Federação Internacional de Vôlei, em que a vitória por 3-0 ou 3-1 vale 3 pontos e um jogo que vai para o tie-break rende 2 pontos para os vencedores e 1 para os perdedores. Assim, o Brasil está empatado na 4ª colocação com a Turquia. Ambas equipes têm 4 pontos, mas as europeias ainda jogam hoje contra a Coreia do Sul, um jogo que começa daqui a pouquinho, todo mundo rezando para a Coreia do Sul também vencer a Turquia. E se perder sem levar o jogo para o tie-break, a Turquia deixa o Brasil em uma situação menos complicada no grupo. Nesse cenário, precisaria vencer a lanterna Sérvia na última rodada e torcer para os Estados Unidos, primeira força do grupo, bater a Turquia. Caso a Coreia vença nessa sexta por 3-2, a Turquia ainda fica um
ponto à frente do time de José Roberto Guimarães e entra em vantagem no domingo. Caso a Turquia surpreenda e vença a Coreia, o Brasil vai depender de um triunfo e do desempate na média de pontos ao fim da primeira fase para saber se avança. E pelo que o time mostrou em quadra, hoje o técnico José Roberto Guimarães ainda tem com o que se preocupar e muito além da matemática. O primeiro set começou animador, com Dani Lins começando no lugar de Fernandinha. O Brasil teve sua melhor atuação no torneio até agora, no primeiro set. Né, o ataque até agora, grande calcanhar de Aquiles da equipe, acertou 55% das tentativas, mais que o dobro da média do time no torneio, que gira em torno de 26%. Nesse cenário, o Brasil não teve grandes dificuldades para fechar o primeiro set em 25-16 com apenas 25 minutos de jogo. A segunda parcial, no entanto, expôs o maior defeito do Brasil, as oscilações durante a partida, tão criticadas por Zé Roberto após a derrota para a Coreia do Sul. A China, mesmo acertando muito pouco, abriu uma vantagem confortável no início do set, contou com erros bobos do Brasil e venceu por 25-20 sem muita resistência da seleção. De novo, o ataque cresceu e dessa vez, junto com o bloqueio, que se tornou-se mais participativo, contra a Coreia, no pior jogo do Brasil em Londres, foram apenas 5 pontos com esse fundamento. Hoje, só no terceiro set foram 4 que ajudaram a fazer o time passar à frente do placar de novo com 25-18. Tudo com a colaboração da China, que cometia falhas primárias como um erro de rodízio que lhe custou 1 ponto. Incrível. É a mesma coisa que um jogador de futebol errar o lateral. Na quarta parcial, o Brasil até caiu um pouco de rendimento, mas manteve o domínio do jogo. Agora a seleção descansa até domingo, onde vai encarar a Sérvia às 18 horas para jogar, para ver como é que vai ser o futuro nos Jogos Olímpicos. O Brasil, que não está dependendo só dele, está dependendo dos adversários, então tem que vencer esse jogo e torcer para as derrotas da Turquia nos próximos jogos. E vamos atualizar do basquete porque tá emocionante. Tá. Eu nunca vi isso no basquete feminino. Terceiro quarto, 1 minuto para terminar. O Brasil conseguiu deixar o jogo. O Brasil tá com 1 ponto atrás. É muito bom a gente ver isso. O Brasil que acordou, terceiro quarto, né? Acordou. Vamos ver como é que vai ser o último quarto. Ver se essas meninas conseguem essa vitória. Vitória precisa. O Brasil, que é o último colocado do grupo, e se não vencer, não tem mais chance de ir para a próxima fase. Não acertou a cesta de 3. Vamos. Olha, mas é complicado, ainda falta 1 minuto. Ontem, com 5 segundos, o basquete brasileiro perdeu por 1 ponto com essa mesma vantagem. Agora é de se emocionar. O basquete feminino está somente 1 ponto atrás. O basquete feminino que estava nessa 15 partida, pontos, viu? Exatamente, já esteve 15 pontos atrás no placar. E sabe quem está sendo o nome da partida? A Érica. Mais uma vez a Érica levando o time da seleção de basquete feminina todo nas costas. E depois de começarem surpreendentemente perdendo o primeiro set para as australianas Palmer e Bowden, Thalita e Maria Elisa reagiram e conseguiram a virada, vencendo a partida por 2-1, garantindo a classificação para as oitavas de final com o primeiro lugar do grupo. As brasileiras começaram com um ritmo ruim, errando muitos saques e desperdiçando bolas no ataque. Sem conseguir acertar o passe, a dupla ainda teve dificuldades para converter os ataques e com isso viu as australianas abrirem uma vantagem de 3 pontos no marcador. Últimas colocadas do grupo Palmer e Bowden não tinham nada a perder e foram para cima no jogo contra as brasileiras. Jogando bem e se aproveitando da má fase de Thalita e Maria Elisa, elas conseguiram manter a vantagem conquistada no começo e com isso saíram na frente, fazendo 21-18 e 1-0 no placar. No segundo set, as brasileiras acordaram, sabendo da necessidade da vitória para conseguir se classificar tranquilamente em primeiro do grupo. Thalita e Maria Elisa diminuíram os erros e acertaram melhor as jogadas de ataque para empatar a partida, fechando o set em 21-16. No tie-break, a dupla brasileira cresceu e não deu chance para as australianas. Abrindo vantagem no placar já no início do set mais curto, Thalita e Maria Elisa só administraram no final e conseguiram fechar em 15-9, garantindo mais 2 pontos na tabela. Com esse resultado, o Brasil encerra a participação na primeira fase do vôlei de praia com uma campanha perfeita das quatro duplas: Juliana e Larissa, Thalita e Maria Elisa, Alisson e Emanuel e Ricardo e Pedro Cunha. E agora pela manhã a gente já teve as oitavas de final, Juliana e Larissa contra as holandesas Meppelink e Van Gestel. Que jogo complicado, um pouquinho complicado, mas as brasileiras venceram por 2-0, ou seja, já tem dupla brasileira classificada. A gente estava fazendo uma análise rapidinho antes do programa, com certeza as duplas brasileiras femininas vão se enfrentar
nas semifinais. Então vai ser bronze, uma medalha de bronze, um ouro por aí. E vamos... é quase certo, não vamos cravar aqui, é quase certo que o Brasil traga aí um ouro em cada dupla, um ouro no masculino e um ouro no feminino, porque simplesmente as duplas brasileiras estão levando tudo. E vamos continuar porque ainda tem vôlei de praia ainda. Tem, mais tarde é a vez de Ricardo e Pedro Cunha jogarem contra os espanhóis Colado e Alepus. O jogo começa às 17 horas. Todo mundo ligadinho para assistir o Ricardo e Pedro Cunha também se classificando. O Dedos Cruzados também se classificando para as quartas de final do vôlei de praia. E terminou agora o terceiro set. O Brasil está perdendo por... O terceiro quarto, desculpa. E o Brasil tá perdendo aí por 2 pontos, tá? 55-53. E mais tarde também é a vez de Thalita e Maria Elisa, que já sabem quem são as rivais na próxima fase. As brasileiras enfrentam as checas Kolokova e Luskova no sábado. E também tem outra dupla brasileira, a nossa outra dupla. E que dupla! O pior não é nem como tá se desenhando os confrontos. O problema é falar o nome dos alemães. Mas Alisson e Emanuel jogam contra os alemães Hermann e Matiski. Os jogos de sábado a gente ainda não tá com o horário desses jogos, mas assim que a gente souber, vai estar tudo atualizado na nossa fanpage. Atualização rápida agora, o Rafael Silva entrando no tatame para disputar o bronze contra o sul-coreano Min Sung Kim. Então todo mundo ligadinho aí. Do mesmo jeito a gente vai continuar atualizando vocês sobre a luta, Manu narrando com todos os detalhes essa luta do Rafael pra vocês. E vamos falar, a gente já tinha citado, vamos falar do basquete ontem, porque é uma partida muito, muito emocionante, decidida apenas na última posse de bola. A seleção brasileira masculina de basquete atuou de forma incrível contra a Rússia, principalmente no último período, e chegou a estar em vantagem quando restavam apenas 6 segundos para o fim do jogo. Porém, uma cesta de 3 pontos de Vitaly Friedson definiu o confronto a favor dos russos, que venceram por 75-74. Destaque para a ótima atuação do Larry Taylor. O norte-americano naturalizado brasileiro foi decisivo na reação do Brasil. E por conta de um apagão muito comum nas seleções brasileiras, no segundo período, o time comandado por Rubem Magnano ficou em desvantagem durante a maior parte do segundo tempo. Foi exatamente nesse momento que brilhou a estrela do ala do Bauru. Taylor anotou 9 de seus 12 pontos apenas nos últimos 10 minutos e comandou a reação brasileira na partida. Quando restavam apenas 6 segundos para o término do jogo, o Brasil ainda liderava o placar por 74-72. Com 2 pedidos de tempo para gastar, os russos trabalharam a jogada para 3 pontos e a tática deu certo. Shevch cobrou o lateral pela esquerda e encontrou Friedson na ala. O atleta europeu conseguiu arremessar mesmo pressionado por Leandrinho e deu a vitória à Rússia. Eu que já tinha mandado beijos para os russos com 6 segundos. O Brasil ainda teve chance de fazer uma cesta de 3 nos 4 segundos restantes. Não deu, mas foi um jogo maravilhoso. Quem perdeu... se lamente, porque foi muito bom de ver. E agora, falando em coisa muito boa de se ver, o Brasil passou à frente do Canadá, tá 56-55. 9 minutos do último quarto, todo mundo torcendo. Está um jogo emocionante se o Brasil continuar nessa pegada. Finalmente nós vamos ter uma vitória da seleção brasileira de basquete feminina nos Jogos Olímpicos. E falando dessa derrota do Brasil no basquete, a seleção chegou aos 5 pontos e assume a vice-liderança do Grupo B com 3 jogos. Agora o time vai jogar... Aliás, aguarda o término da rodada para saber qual é a real situação, já que os russos estão com 6 pontos e lideram a chave. E rapidão, o programa já está quase no fim. O Brasil joga contra a China no sábado, tá? Só atualizando, o último jogo da seleção contra a China. Tá tendo seleção brasileira feminina, de basquete, que a gente já tá atualizando, 56-55, 9 minutos do último quarto. Vamos falar também teve mais eliminação hoje. Tênis de mesa, as duplas, a Caroline Kumahara, a Lígia Silva e a chinesa naturalizada brasileira Lin Yi
foram derrotadas e estão eliminadas do tênis de mesa. À tarde tem mais um jogo, a gente vai atualizar já para vocês. E no remo, o Anderson Nossetti, como a gente tinha falado, estava disputando a final na Série D, de 19º a 24º, e ele ficou em 19º, ou seja, foi o primeiro da final da Série D. Boa colocação para ele. Mas vamos falar dos jogos de hoje rapidinho. Hoje tem handball, Brasil e Rússia. Não percam esse jogo, 12h15. Também tem futebol feminino, Brasil e Japão, às 13 horas. Tem tênis de mesa, dupla masculina, Brasil e Hong Kong, às 15 horas. No atletismo, salto em distância, Maurício da Silva compete às 15h50. Ainda tem arremesso de peso com Andressa de Moraes, às 16h30. Na natação, a final dos 50 metros, chance claríssima de medalha com César Cielo e Bruno Fratos, às 16 horas. No vôlei de praia, Ricardo e Pedro Cunha contra o Colado e Alepus, às 17 horas. E os jogos confirmados de sábado no vôlei de praia, Alisson Emanuel versus dos alemães Hermann e Matiski, às 6 horas da manhã. Thalita e Maria Elise, Kolokova e Slukova, às 14 horas. No basquete masculino, o duelo entre China e Brasil, às 12h45. Futebol masculino, quartos de final, Brasil e Honduras, às 13 horas. E no vôlei masculino, Brasil e Sérvia, às 18 horas. Jogos confirmados de domingo, Brasil e Angola, às 7h15. No vôlei feminino, se Deus quiser, elas ganham Brasil e Sérvia às 18 horas. Basquete feminino, último jogo, Grã-Bretanha e Brasil, às 18h15. E agora, na luta do judô, na luta do Rafael Silva, o Baby continua 0-0, sem punições, faltando pouco mais de 1 minuto e 40 para o fim da luta. Pode ser aí a chance da medalha para o Rafael Silva. E a gente vai falar rapidinho dos jogos desse final de semana agora. Eles dois tomaram punições e a luta vai seguindo acirrada. Rafael Silva pode fazer agora um bom trabalho de ashi, que é as entradas, golpes na perna, batendo no pé do adversário do coreano Kim, que é uma das poucas especialidades que o Kim não domina. O Kim fica muito atrapalhado e essas batidas em pé atrapalham muito o passe e complicam para as entradas de queda. O Rafael Silva que também tem um bom ultimata que ele pode tentar utilizar nessa luta, mas a troca de forças tá muito grande. O Rafael Silva que tentou agora um Osotogari, que é uma entrada mais clássica, que você coloca o pé por trás do joelho do adversário para tentar desequilibrá-lo para trás, mas não conseguiu. Tá aí o Rafael Silva se defendendo muito bem até o momento das entradas do coreano, e a gente vai seguir atualizando vocês, mas vamos falar um pouquinho dos jogos do futebol desse final de semana. Vamos falar dos jogos da Série A, porque no sábado tem Palmeiras contra o Internacional às 18h30. No mesmo horário ainda tem Atlético Goianiense recebendo o Botafogo. Às 21 horas é a vez da Portuguesa jogar contra o Figueirense. No domingo, o Vasco encara o Corinthians às 16 horas. E no mesmo horário, o Sport visita o São Paulo. Grêmio e Bahia também jogam às 16 horas. E fechando os jogos das 16 horas de sábado, o Coritiba recebe o Fluminense. Já o Cruzeiro vai encarar a Ponte Preta às 18h30. E fechando a rodada, o Náutico vai receber o Santos também às 18h30. Como a gente já tinha falado, vai começar o Campeonato Argentino. Hoje, às 19 horas, o Arsenal de Sarandi encara o União. Já o Vélez Sarsfield de Argentino Júnior se enfrentam às 21h10. No sábado, Quilmes recebe o Boca Juniors às 14h10. Já o Lanús visita o Colón às 16h10. New Old Boys e Independiente se enfrentam às 18h15. E o Racing joga com o Atlético Rafaela às 20h20. No domingo, o Godoy Cruz joga com o All Boys às 15h10. E o São Lourenço recebe o San Martín às 17h10. E ele está de volta, River Plate encara o Belgrano às 19h15. Lembrando que amanhã também tem Copa Piauí. Jogo lá em Altos, no estádio Filipão, Comercial e River, às 15h45. Então, se vocês não puderem ir, fiquem ligadinhos na segunda-feira, porque Flávio Meirelles vai comentar tudo e trazer todos os detalhes pra vocês. E Altos é aqui pertinho, o jogo é aqui pertinho. Dá pra pegar um ônibus intermunicipal, vão assistir o jogo. O jogo que promete o Copa Piauí, os times que se reforçaram muito bem para essa disputa que vale uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Segundo o representante piauiense, sai da Copa Piauí. E jogo de basquete, atualizando rapidinho, o jogo tá emocionante nos últimos 6 minutos da partida. Empatadíssimo. 59-59, com falta agora pro
Canadá, todo mundo rezando pra elas errarem essa Pra bola cesta. não cair. Por favor. Ó, gente, ainda também tem Série D, não vai dar tempo da gente falar. Tem Série D ainda, tem Série C, tem Série B. A gente traz todos os resultados pra vocês na segunda-feira, então fiquem ligadinhos pra acompanhar a gente e saberem tudo o que rolou no final de semana e o que vai acontecer no resto da semana. Os últimos minutos, Manu, como é que tá o judô? No judô, a luta segue no Gold Score, luta muito equilibrada, os dois com muito medo de fazer as entradas, porque aí vacilou, um pequeno vacilo, custa a medalha. Rafael Silva agora com uma boa entrada, o Kim conseguiu defender mais uma vez o Sotogari batendo atrás para tentar o desequilíbrio, como nós já falamos. O Kim tá com poucas entradas de queda, ele está medindo muita força com o Rafael Silva. Tá uma disputa muito boa de se ver, apesar da categoria pesada. No basquete, a bola não conseguiu cair, as meninas estão coladas. empatadas Isso é uma novamente. coisa muito boa, tá 61-61. O Canadá faz ponto e o Brasil vai, empata o jogo. Agora mais lances livres, agora o Canadá conseguiu converter o lance livre, tá 62-61, mas ainda tem 6 minutos. As meninas podem ainda garantir. No judô agora os juízes estão conversando, vai sair a medalha de bronze daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai ficando por aqui, se despedindo. Daqui a pouco a gente espera dar uma boa notícia, uma medalha de bronze pro Brasil, quem sabe. O programa Universitário Esportiva fica por aqui, desejando a você um bom final de semana. O programa que foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e a Manuele Madeiro, o programa que é a realização da FM Universitária 96,7. E vamos nos despedir com uma ótima notícia: medalha de bronze para Rafael Silva no judô, categoria pesado mais de 100 quilos. Rafael Silva conseguiu aí, o judô bateu as 4 medalhas que vinha 3 de bronze, uma com o Felipe Kitadai, uma com a Mayra Aguiar e uma com o Rafael Silva. E claro, a medalha de ouro com a nossa piauiense Sara Menezes. Gente, é isso, o programa extrapolou o tempo já mais uma vez. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na